Olá, tudo bom? Turma de Investimentos 2 aqui da FEAC. Hoje, 18 de janeiro, a gente vai para a nossa 11ª aula e sempre seguindo o nosso cronograma definido desde o primeiro dia de aula, no final do ano passado. Hoje, a nossa última aula sobre CAPM, nosso sexto encontro sobre CAPM, e na quarta-feira, agora, dia 20, a gente fecha esse assunto com a apresentação dos artigos de vocês. Hoje, conforme previsto no nosso cronograma, uma aula prática, uma aula de exercícios, que obviamente seria ideal que estivesse sendo conduzido em uma sala de aula, com você junto comigo, tirando dúvida ali na hora. Lembrando sempre que eu partilho a foto do quadro branco com vocês, o quadro que eu estaria fazendo se estivéssemos juntos. E, da mesma forma, você pode sempre tirar suas dúvidas comigo, através do WhatsApp, através do e-mail, ou através do fórum do nosso SIGA. Eu já, então, começo aqui partilhando com vocês tanto o meu quadro branco, como começo partilhando com vocês o enunciado da questão. Tá? Enunciado da questão, que eu lembro, está na nossa nota de aula. Tá? É uma aula um pouco mais curta do que o padrão, porque qual é o meu ponto? Não é um vídeo que você assista direto. É um vídeo que minha sugestão é você assiste a explicação da primeira questão para tentar fazer a primeira questão. Ou até o contrário, você tenta fazer a primeira questão antes e depois assiste o meu vídeo. E assim vai. Né? Se você vai assistir primeiro ou tentar fazer a questão primeiro, é uma decisão sua, mas é um vídeo que você tem que ir assistindo gradualmente à medida que você vai tentando fazer as questões. Tá? Muito bem. Deixa eu começar logo aqui dividindo com vocês o nosso PDF aqui. Acho que dá para ver direitinho, né? Lembrando que esse material já está disponível para vocês, né? Muito bem. Vamos para a primeira questão. E essa a gente não vai precisar de quadro branco. Tá? Porque é uma questão mais de discussão, né? Letra A, né? Uma economia constituída por um ativo livre de risco e alguns ativos arriscados. Se a aversão ao risco de todos os agentes cresce, então o portfólio ótimo de ativos arriscados, ou seja, o portfólio de mercado, irá mudar, dando maior peso a ativos menos arriscados. Falso. Isso nem tem a ver tanto com o CAPM, é uma matéria mais de investimentos propriamente dito, mas a gente lembra que o portfólio arriscado de mercado ele é fruto da otimização do índice Sharpe. É uma carteira técnica. Nela não entra em nenhum momento a aversão a risco de nenhum dos agentes. Isso vai entrar na carteira final dos agentes, em que eles vão misturar a carteira arriscada ótima com o risk-free asset. Portanto, não muda nada no portfólio arriscado, no portfólio de mercado. Diferentes agentes estão diante de diferentes fronteiras de variância mínima. É verdade no seguinte sentido: uma parte considerável daquela área compreendida pela fronteira de variância mínima, fronteira eficiente, ela só seria possível mediante pesos negativos em alguns dos ativos, o que quer dizer que você precisaria estar vendido nesses ativos, o que pressupõe que, de alguma forma, você consegue se alavancar, que, de alguma forma, você consegue obter crédito. E isso não é verdade para todos os agentes. Portanto, as combinações que estão associadas a pesos negativos não necessariamente estão disponíveis para todos os agentes. Logo, sim, é possível que, dada alguma restrição de crédito, ou que seja, os agentes não estão disponíveis, não estão diante de uma mesma fronteira, não. O modelo CAPM implica que investidores requerem um retorno mais elevado para manterem em suas carteiras ativos com volatilidade mais elevadas. Olha, não é bem o modelo CAPM. Isso aqui é verdade
para o modelo de Markowitz. E sim, a gente assume que os investidores no CAPM eles têm utilidade a la Markowitz. Então, não é verdade, não é uma implicação do CAPM, é uma implicação do modelo de Markowitz, que é uma hipótese do CAPM. Sim, no modelo de Markowitz, se você pegar dois ativos e for comparar qual vai ter peso maior, no problema de otimização qualquer envolvendo a utilidade de Markowitz, fica muito claro a razão em que o peso depende positivamente do retorno esperado e o peso depende negativamente da variância do ativo. Então, quanto maior essa relação entre retorno esperado e variância, maior vai ser o peso daquele ativo no portfólio final e o investidor com utilidade a la Markowitz. Mas isso é verdade não com sua implicação do CAPM, mas sim do modelo de Markowitz. Por fim, ativos negativamente correlacionados com o mercado. Se ele tem correlação negativa, necessariamente ele vai ter beta negativo. E tá, muito bem. Então, ele possui retornos esperados menores que o risk-free. Não necessariamente. Vamos lá. Se o prêmio de risco de mercado é positivo, que é a média da carteira de mercado, né, menos o risk-free, se o prêmio de risco de mercado é positivo, o beta é negativo, esse produto vai dar negativo, o que significa que o prêmio de risco da ação é negativo, e aí sim, isso só se dá com um ativo cuja média é menor que o risk-free. Mas, se o prêmio de risco de mercado, num determinado período, for negativo, na hora que eu multiplico por um beta, também negativo, isso passa a ficar positivo, e aí significa que o prêmio de risco do ativo passa a ser positivo, o que só se explica se ele tiver uma média maior do que o risk-free. O que você pode afirmar com certeza é ativos negativamente correlacionados com o mercado, eles estão na direção contrária da do mercado. Quando o mercado bate a poupança, na média, que é o risk-free, esse ativo perde para o risk-free. E o contrário também vale. Quando o mercado está perdendo para a poupança na média, esse ativo bate a poupança. Aí sim você pode afirmar isso. Exercício 2, temos aqui um portfólio qualquer que tem retorno esperado, tem o risk-free e temos a carteira de mercado e a gente pergunta qual é o beta. Agora sim, eu vou precisar partilhar com vocês o nosso quadro branco. Quadro branco visível aí para vocês. Bom, desculpa, essa não é a aula de hoje. Mil perdões. Deixa eu colocar aqui disponível. Ok, agora sim melhor. Agora sim, tá? Mil perdões mais uma vez. Aula 11, aula de hoje. Exercício 2. Bom, ele deu a média, o ativo, 18%. Deu o risk-free, 6%. Deu o retorno da carteira de mercado, 14%. Gente, jogou na fórmula teórica do CAPM, que eu deixei bem destacada, porque a gente vai sempre usá-la. O beta é trivial de achar, né? Aqui do lado esquerdo, 18 menos 6, ou seja, o prêmio de risco do ativo, é igual a um beta, que multiplica o prêmio de risco de mercado, 14 menos 6. Se eu não tiver errado a conta, aqui nós temos aí um beta de 1,5. Questão bem simples para a gente começar aquecendo. Questão 3, tá? Está aqui a resolução dela, mas deixa eu olhar lá o enunciado dela, tá? Vamos ver o que é que nos diz a questão 3. Deixa eu voltar a apresentar para você. Questão 3.
olha, o preço de uma ação que tem retorno esperado 14%, o preço dela é de $50. Aí ele dá o risk-free, 6%, e dá o prêmio de risco de mercado, 8,5%. E aí ele pergunta, olha, vai haver uma mudança na correlação desse ativo com a carteira de mercado, ele vai dobrar, e tudo mais no mundo está fixo. O que é que acontece com o preço da ação? Né? Bom, temos todos os dados que precisamos, vamos voltar para o quadro branco. Me acompanhe aqui. Joia. Vou dar aqui um zoom, tá? Para a gente poder se concentrar só na questão 3, já que tem números demais aí no quadro, né? Acho que agora está razoável aqui. Muito bem. Média ou retorno esperado do meu ativo, 14%. E ele custa $50. Risk-free, 6%. E aí, presta bem atenção. Prêmio de risco de mercado, 8,5%. Prêmio de risco de mercado é o quê, papai? Retorno esperado de mercado menos risk-free. Essa diferença é 8,5%. Como o risk-free é 6, significa dizer a mesma coisa, que o retorno esperado de mercado é 14,5%. 14,5 menos 6 vai dar os tais 8,5 de prêmio de risco de mercado. Olha, pelo CAPM, vamos prestar aqui atenção qual é o beta de um ativo que tem média 14%, no mundo em que o risk-free é 6 e o prêmio de risco de mercado é 8,5. Ou no mundo cujo retorno esperado de mercado é 14,5. Joga na equação teórica do CAPM, papai. Vamos lá. Aqui do lado esquerdo, prêmio de risco do ativo, 14 menos 6. E isso se relaciona com o prêmio de risco de mercado, que é 8,5, através de um beta. Esse beta é a razão entre 8 e 8,5. Eu acabei nem calculando essa divisão, que a gente não vai precisar. Porque o que é que nos diz a sequência? Paulo, a correlação dobrou entre o ativo e a carteira de mercado. Ora, vejam bem, quando essa correlação dobra e nada mais muda na economia, primeira coisa que me vem, Paulo, covariância entre dois ativos é o quê? Correlação de um com o outro, vezes o desvio de um, vezes o desvio do outro. Se a correlação entre eles dobra, por alguma razão, e os desvios se mantêm constantes, a covariância entre eles dobra. Ok. Qual é a fórmula de beta de mercado de um ativo? Covariância entre o ativo e a carteira de mercado, dividido pela variância de mercado. Variância de mercado está fixa. Covariância entre eles dobrou. Isso significa que o beta dobrou. Então, aos olhos do CAPM, a única mudança foi o beta de mercado daquele ativo dobrou. Simples assim. Paulo, mas a média do ativo não aumentou, o prêmio de risco de mercado não mudou, o risk-free não mudou, e o beta mudou, isso vai gerar um desequilíbrio no modelo. Vamos ver o desequilíbrio. Então, na hora que a correlação entre eles dobra, o beta dobra. Só tem um jeito de acomodar isso no CAPM. É através de um alfa, que vai captar esse desequilíbrio momentâneo. Mais uma vez, olhando para a equação teórica do CAPM, agora com um alfa. Mais uma vez, o prêmio de risco de mercado, prêmio de risco do ativo, desculpa, que não mudou, 14 menos 6, ou seja, 8. Agora igual a um alfa, para equacionar esse desequilíbrio. Agora, o beta não é 8 sobre 8,5, é 2 vezes isso. E o prêmio de risco de mercado também não muda, 14,5 menos 6. Os tais 8,5 que a questão nos deu desde o começo. Olha, essa conta é simples de fazer, porque eu vou cortar o 8,5 daqui com 8,5 daqui, e essa conta só vai ser possível com um alfa de mercado negativo, um alfa de mercado deste ativo, negativo de menos 8%. E aí a gente relembra uma equação que é
qual é o preço teórico a partir de um preço de mercado observado e a partir de uma estimação de um CAPM. Note que toda vida que o alfa é zero, matematicamente e estatisticamente, a gente nem está entrando no mérito se esse alfa aqui é diferente de zero estatisticamente, tá? Vamos assumir que sim, para a questão poder evoluir. Senão você assumiria, olha, o alfa é zero estatisticamente, logo o preço teórico é igual ao preço de mercado observado estatisticamente. Mas vamos assumir que esse alfa ele não é zero estatisticamente, que esse menos 8% pode ser incorporado naquela equação que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Que fala do preço teórico de uma ação. Se for muito diferente do preço observado, tem aí, de repente, uma boa opção para comprar ou para vender. Lembra da fórmula? O preço teórico é igual ao preço observado, que multiplica 1 mais a média ou retorno esperado desse ativo, dividido por 1 mais a média menos o alfa. Daqui a fórmula. Preço do ativo, que multiplica 1 mais a média, dividido por 1 mais a média menos o alfa. O alfa é negativo, por isso que ele entra positivo aqui. Se eu não tiver errado essa conta, essa ação, cujo beta, antigamente... Opa, o telefone tocando. Vou desligar aqui rapidinho. Essa ação, cujo beta era antes, né, 8 dividido por 8,5, não é? Ou seja, quase 1, e custava $50. Quando o beta dela mudou para um valor que é o dobro disso, ou seja, quase 2, ela passou a ter um risco sistêmico muito grande. Aí imagina só você, uma ação em que nada no mundo mudou e ela se transformou numa ação com risco sistêmico maior, é de se inferir que, olha, para comprar essa ação, eu acho que eu vou querer que ela esteja mais barata, né? Então, assim, é razoável inferir que o preço teórico dela seja menor, né? Já que ela dobrou de beta, ficou mais arriscada e o preço dela continua o mesmo. Me parece um sinal de desequilíbrio. E ele existe, porque o preço teórico dessa ação, dado que o beta dela dobrou, e aí você passa a ter um alfa negativo significa que a ação está cara, que teoricamente ela deveria estar custando menos. E é isso que a gente acha, 46,72. E ela está cara porque do nada ela aumentou de risco, o preço deveria ser menor. E o preço observado se manteve. É um desequilíbrio momentâneo, é uma ação boa para você vender, uma vez que não me parece que esse desequilíbrio vai durar muito tempo e, consequentemente, o preço vai convergir de 50 para 46,7. Vamos para a quarta questão, uma questão bem interessante também. Vou voltar para o enunciado, tá? Lembrando que tanto o enunciado como a foto do quadro branco de hoje, tudo isso está à sua disposição. Muito bem, gente. O que é que a gente observa aqui na questão 4? Risk-free, 5%. Beta de uma carteira que tem um ganho de 12%, esse beta é 1. Isso aqui já é uma deixa, né? Quem tem beta 1 é a carteira de mercado, ou uma carteira Ctrl+C, Ctrl+V da carteira de mercado. Então, ele está dizendo para a gente que o risco de mercado aqui, o ganho esperado da carteira de mercado é 12%. Tá? Então, ele nos deu aqui retorno de mercado 12%, risk-free 5%, e aí ele pergunta, retorno esperado da carteira de mercado? É quem tem beta igual a 1. Bastaria jogar na equação teórica do CAPM. 12%. Retorno esperado de uma carteira cujo beta é 0. É o risk-free. Basta jogar também no CAPM 5%.
E agora vem a questão mais interessante. Um ativo cujo preço é $40, paga dividendo de 3, tem preço esperado futuro de $41. E ele pergunta, esse ativo tem um beta negativo de -0,5. Esse ativo está caro ou está barato? Questão interessante. Lembra a questão anterior, tá? E a gente vai fazer olhando aqui para o quadro branco. Maravilha. Risk-free, 5%. Carteira de mercado, ganho esperado dela, 12%. E a gente descobriu isso porque ela tem um beta igual a 1. Já respondemos os itens A e B. Vamos para o item C. Olha a fórmula de retorno esperado que a gente já viu em investimentos 1 e vem revisitando investimentos 2 quando é oportuno. Expectativa de preço futuro, 41, mais dividendo, 3, menos preço presente, 40, dividido pelo preço presente. Isso aqui dá 44 menos 40, 10%, portanto. 44 menos 44, né, dividido por 40, 10%. Retorno esperado desse ativo, 10%. Paulo, um ativo que tem retorno esperado 10%, qual deveria ser o beta dele? Pelo CAPM teórico. Vamos lá, né? 10% menos 5% do risk-free, igual a um beta que multiplica o prêmio de risco de mercado. 12 menos 5. Quando eu faço essa continha, o beta deveria ser 5/7. Mas o beta dele é menos 0,5. Tem um desequilíbrio, e esse desequilíbrio sugere que o preço da ação esteja diferente. O preço da ação teórico do preço observado da ação. Muito bem. Vamos jogar isso no modelo e vamos ver. Então, o que a gente percebe? Olha, o beta de -0,5 só pode ser equacionado na relação teórica do CAPM se eu inserir um alfa para igualar isso aí. Vamos descobrir o alfa, porque na hora que a gente descobrir o alfa, é o que a gente precisa para achar o preço teórico da ação. Que, óbvio, a gente já percebeu que vai ser diferente do preço observado, porque tem um alfa diferente de 0 agora. Vamos lá, como é que fica isso? A equação teórica do CAPM com um alfa para equacionar. Prêmio de risco do meu ativo, 10 menos 5, igual a 1 alfa, menos 0,5, que é o beta observado, vezes prêmio de risco de mercado, 7%. Olha, este alfa, se eu tiver acertado a conta, é de 8,5%. Positivo. Uma ação, quando ela tem um alfa positivo, significa que ela está barata, que o preço teórico é maior do que o preço observado. E ela está barata no sentido de que quando o equilíbrio se restabelecer, sai do preço observado, vai para o preço teórico, você ganha dinheiro. Vamos ver como é que é o preço teórico, então. 40, que é o preço observado, vezes 1 mais o retorno esperado, 1 mais 10%, dividido por 1 mais o retorno esperado, menos o alfa. Se o papai tiver acertado essa conta, o preço teórico é R$ 43,35. Ou seja, uma ação em que o beta só pode ser equacionado e obtido, a coisa só iguala com o alfa. E esse alfa não é 0, esse alfa é positivo. Alfa positivo é ação barata. O quanto barata? R$ 3,35. Joinha. A nossa última questão da aula de hoje vai ser a questão 6. Por quê? Bem simples, tá? As questões 5, 6 e 7 são muito parecidas.
óbvio, eu tenho um gabarito delas, posso passar depois. Só que, por exemplo, quando eu olho para elas, a 6 me parece mais interessante. Quem faz a 6 faz as outras. Porque ela tem elementos adicionais. De toda essa lista, se fosse cair uma numa prova, eu botaria a 6. É disparado a questão mais interessante dessa lista. Tá? O que é que a gente vai ter? Uma regressão estimada. A gente tem em cada questão o risk-free, tem o alfa, tem os betas, tem o retorno de mercado, tá? E os respectivos R2. Tá joia? E vai ser uma questão em que a gente vai brincar mais com o lado do risco associado a um CAPM do que com a parte de ganhos esperados, ação cara ou ação barata. A gente vai trabalhar bem com o lado do risco, tá? E aí, deixa eu anotar aqui o que é que a gente vai precisar. Os dados estão lá na questão. Ele quer o desvio padrão, decompor a variância, covariância e correlação entre as ações, covariância delas com o mercado e o intercepto. Vamos lá. Deixa eu discutir logo que eu nem preciso resolver. Interceptos das regressões são consistentes com o CAPM? Olha, veja bem, para ser consistente com o CAPM, a hipótese nula é um alfa que seja não significativo, a 5%, numa regressão estimada com μest para acomodar a heterocedasticidade condicional. Não há elementos conclusivos aqui nesse enunciado para afirmar que sim, que esse alfa de 3% ou esse alfa de menos 2% sejam significativos a 5%. Tá? Em sendo significativo, em não sendo significativo, consistência com o CAPM de cara. Em sendo significativo, ainda assim não podemos concluir tão fortemente inconsistência. Por quê? Pode ser um sinal de desequilíbrio momentâneo. Não necessariamente é uma violação sistêmica com um determinante comum bem caracterizado. Então, mesmo um alfa significativo não é um sinal de inconsistência com o CAPM, porque pode ser um desequilíbrio momentâneo. Então, primeiro, eu não sei se é significativo ou não. A questão não me permite afirmar. E, mesmo que seja significativo, em não ser uma violação sistêmica, para mim não é um sinal de inconsistência com o CAPM. Tá? Então, é uma discussão mais teórica. A F é refazer os itens. Então, quem fizer de A a D vai conseguir fazer o F. Vamos, então, para o quadro branco. Acabei apagando aqui a minha imagem. Vamos a ela. Quadro branco na sua tela aí. Vamos dar o máximo zoom possível. Deixa eu ver aqui. Vamos lá devagarinho aqui. No item A, ele pede o desvio padrão. Olha, o que a gente tem? O R2 da regressão pode ser aproximado, né? Pelo quê? Em cima, variância de mercado, porque é a única variável explicativa que eu tenho, é a carteira de mercado, né? Ela menos risk-free é a mesma coisa que ela, para efeito de variável aleatório, para efeito de cômputo de variância. Então, é a variância da carteira, a variância sistêmica, melhor dizendo, porque tem um beta ali, né? Tem um parâmetro. Então, eu posso entender o R2 como sendo a variância sistêmica no numerador, dividido pela variância total, que é a variância do ativo. O R2 do ativo A é 0,2. A variância sistêmica é o beta versus a variância de mercado. Então, vamos lá, o beta é 0,7, desvio padrão é o desvio de mercado. Fazendo essa continha aqui,
eu vou ter uma variância de 980, esquece esse valor, até porque está com percentual. Quando eu tiro essa raiz, eu acho 31,30%. Desvio de mercado não, desvio da ação A, 31,30%, enquanto o desvio de mercado é 20%. Uma ordem de grandeza bem razoável. É normal que as ações tenham volatilidade maior que a volatilidade de mercado, que é uma carteira bem diversificada. Do ativo B, é só fazer a mesma conta, tá? Lembrando em conta que o R2 era de 0,12 e que o beta era de 1,2. Na hora que você substituísse isso, você ia ter um desvio padrão de 69,28%. No item B, pede para a gente decompor a variância. Olha, a variância é a variância sistêmica mais a variância idiosincrática. E não tem efeito cruzado porque o resíduo não tem correlação com a carteira de mercado. Não pode ter. Então, não tem efeito cruzado. Então, a variância total é a variância de mercado, a variância sistêmica, melhor dizendo, mais a variância idiosincrática, a variância do resíduo. 980, esse número aqui, muita ressalva, porque aqui é percentual, né? Enfim, seria 196 de variância sistêmica, mais 784 de variância idiosincrática. Só para a conta fechar, tá? Lembrando que eu botei o 20 inteiro, quando na realidade é para ser 0,20. Tá? Analogamente, com o B, 4.800, que nada mais é do que o quadrado, né, desse 69,28, seria igual a 576, que é o quê? O beta vezes a variância de mercado, né? Ou seja, o beta ao quadrado. O beta é de 1,2, né, do ativo B. Então, 1,2 ao quadrado vezes os 400, né, que é a variância de mercado. A variância sistêmica, mas o que sobra é a variância idiosincrática. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui alguns resultados mais interessantes, né? Talvez o C seja bem interessante. Ele pede a covariância ou correlação entre os dois ativos. Como é que eu vou fazer isso? Olha, o primeiro ativo é o quê? O primeiro ativo, esquece que ele está subtraindo o risk-free, não vai fazer diferença nenhuma, é uma constante. Ele é o quê? 0,7, que é o beta, vezes o retorno excedente de mercado, mais o resíduo dele. Ignorei esse resíduo, porque o resíduo dele não deve ser correlacionado com o resíduo do outro ativo. O resíduo é um componente bem idiosincrático, tá? Então, com base no CAPM, eu tenho que assumir essa premissa, que os resíduos não são correlacionados, tá? E aí seria o quê, então? É o componente sistêmico que vai me interessar para calcular a correlação entre os ativos, com base no CAPM, né? E o segundo ativo, quando eu o decomponho, não interessa, o risk-free, vai ser o beta dele, que é 1,2, multiplicado pelo retorno excedente de mercado, mais o próprio resíduo, que não vai interessar nesse cômputo aqui. Então, a covariância entre eles, basicamente, vai se resumir à covariância do retorno excedente de mercado em ambos os lados, só que aqui multiplicado por 0,7 e aqui multiplicado por 1,2. Tá? Basta multiplicar, essa covariância é igual ao produto, 0,7 vezes 1,2, o que vai dar 0,84, vezes a variância de mercado, que é 20 ao quadrado. Tá? 20%, né, ao quadrado. Olha, a gente sabe que a covariância é a correlação vezes o produto dos desvios padrão. Um dos desvios é 31,30, o outro 69,28. Quando eu substituo esses dois valores aqui, só sobra a correlação. Quando eu faço essa divisão, né, 0,84 vezes 400, dividido por 31,30, dividido também por 69,28, eu vou ter uma correlação entre eles de 0,15. Tá?
Por fim, o item D, a covariância deles com a carteira de mercado. Olha, a gente sabe que a covariância é o quê, né? Melhor dizendo, o beta, né? Vamos pegar o beta. O beta de mercado é covariância dividido pela variância de mercado. Então, a covariância, basta você pegar a variância que está no denominador e jogar ela multiplicando por beta. Então, a covariância do ativo A com a carteira de mercado é 0,7 vezes a variância de mercado. Analogamente, a covariância do ativo B com a carteira de mercado seria 1,2 vezes a variância de mercado. Tá? Bom, uma aula bem focada, em que a gente resolveu aí 5 dos 7 exercícios. Esse último, o mais delicado, em que você precisa refazer com muita calma. E eu acredito que você assistindo o vídeo, está curtinho, está focado, com tua lista de exercício impressa, uma folha em branco, você concentrado, essa foto também disponível para você aí, você tem toda a condição, tranquilamente, de replicar os 5 exercícios que a gente resolveu e matar os 2 que estão faltando, que é o exercício 5 e o exercício 7, e isso vai te dar mais maturidade para saber usar o CAPM academicamente na vida prática ou apresentar artigos de CAPM ou mesmo ler artigos sobre CAPM. Espero toda a turma daqui a 2 dias na apresentação dos colegas, dos 6 papers que foram selecionados. E semana que vem, dia 25 de janeiro, fé em Deus, com saúde, estamos juntos, migrando de CAPM e entrando em APT ou modelo de fatores. Vou terminando por aqui. Um forte abraço. Deus os abençoe. Até daqui a 2 dias, hein? Tchau, tchau.